Márcia inspirou profundamente antes de atravessar as portas de vidro do edifício comercial mais imponente da Avenida Beira-Mar. Seus dedos tremiam enquanto mantinha Júlia firme contra seu corpo. A menina de apenas 3 anos permanecia rígida como sempre, os olhos verdes perdidos no horizonte, as mãozinhas pequenas agarradas à camisa desbotada da mãe como garras desesperadas. Sempre assim desde aquele dia maldito. O dia em que o universo de Júlia implodiu, e com ele, o de Márcia também desmoronou em pedaços impossíveis de juntar. O hall de entrada do complexo empresarial era assustador. Pisos de granito polido refletiam as luzes frias do teto. Executivos engravatados circulavam com pressa. Ninguém sequer olhava para a mulher magra de calça jeans desgastada e tênis furados que carregava uma criança pequena nos braços. Márcia caminhou até o balcão de recepção, onde uma mulher de unhas perfeitamente feitas a examinou de cima a baixo com um olhar de superioridade mal escondido. "Em que posso ajudar?" A pergunta veio seca, como se Márcia não merecesse estar ali. Eu tenho entrevista marcada com o Sr. Leonardo Ferreira." Márcia forçou as palavras para fora, sua voz soando mais trêmula do que desejava. "É para a vaga de faxineira do andar executivo." A recepcionista ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada, clicou algumas teclas no computador e indicou os elevadores com um gesto impaciente. 28º andar. Mas deixo claro desde já que crianças não podem permanecer aqui durante horário de expediente." Márcia engoliu o nó na garganta e acenou, caminhando depressa para os elevadores antes que alguém mudasse de ideia. No espelho do elevador, encarou seu próprio reflexo. Uma mulher de 29 anos que aparentava ter 45, com marcas fundas sob os olhos, cabelos castanhos presos em um coque simples e um olhar que carregava dor demais para alguém tão jovem. "Vai ficar tudo bem, meu anjo," ela murmurou perto do ouvido de Júlia, mesmo sabendo que a menina não reagiria. Júlia não falava com ninguém há mais de 1 ano, nem uma sílaba, nem mesmo com ela, sua própria mãe. O 28º andar era ainda mais intimidador que o saguão. Madeira escura nas paredes, obras de arte modernas penduradas estrategicamente e uma vista espetacular da cidade através de enormes janelas. Uma secretária impecável as recebeu com um sorriso profissional congelado, mas Márcia percebeu o olhar de desaprovação ao notar Júlia. "Senhora Márcia, o Sr. Ferreira está em reuniões importantes, mas conseguiu abrir alguns minutos. Por favor, seja objetiva." Márcia entrou na sala e sentiu o coração descer ao estômago. Ali estava Leonardo Ferreira, um homem imponente de aproximadamente 40 anos, cabelos pretos salpicados de prata, terno sob medida e uma expressão tão gelada quanto o granito do hall de entrada. Ele nem levantou os olhos dos documentos que revisava. "Tem 3 minutos, por que deveria contratá-la?" Sua voz era profunda, cortante, sem espaço para conversa. Márcia sentiu as pernas fraquejarem. Senhor, preciso muito dessa oportunidade. Sou viúva, tenho uma filha pequena e... Não perguntei sobre suas dificuldades pessoais. Perguntei por que você é a pessoa certa para esta posição." Ele finalmente ergueu o olhar e seus olhos escuros eram completamente vazios, sem rastro de compaixão. Foi nesse momento que algo completamente inesperado aconteceu. Algo que transformaria tudo. Júlia, que havia passado mais de 1 ano recusando qualquer toque de qualquer pessoa além de Márcia, que entrava em pânico mudo quando alguém tentava se aproximar, que não permitia nem que profissionais de saúde a examinassem sem demonstrar terror silencioso. Júlia soltou a camisa da mãe. Márcia sentiu o corpinho da filha se mexer, um movimento que não acontecia há tanto tempo que ela quase esquecera a sensação. Seus braços se abriram automaticamente, em choque absoluto, enquanto Júlia deslizava até o chão. A menina começou a caminhar. Seus passos pequenos e determinados ressoaram no silêncio pesado da sala. Leonardo parou de revisar papéis, a caneta suspensa no ar, observando com uma expressão que pela primeira vez revelava algo diferente da indiferença. Perplexidade genuína. Júlia parou diretamente na frente dele. E então, com movimentos que pareciam pertencer a uma criança diferente, a Júlia que existia antes da catástrofe, ela estendeu seus bracinhos finos e abraçou as pernas de Leonardo Ferreira com força.
O silêncio que invadiu a sala foi total e absoluto. Márcia levou as mãos à boca, lágrimas explodindo instantaneamente de seus olhos. Júlia, ela sussurrou, incapaz de acreditar no que testemunhava. Leonardo olhou para baixo, para a criança grudada nele, e algo em sua expressão se transformou. Por uma fração minúscula de segundo, a armadura de gelo se partiu, e Márcia vislumbrou algo que a chocou profundamente. Sofrimento. Um sofrimento antigo e profundo, idêntico ao que ela mesma carregava. Devagar, como se temesse destruir o momento frágil, Leonardo baixou uma mão e tocou a cabeça de Júlia com delicadeza, completamente inesperada. Seus dedos tremiam sutilmente. Como ela se chama? Sua voz emergiu diferente agora, mais suave, quase frágil. Júlia tem 3 anos e... Márcia não conseguiu completar. Como explicar o inexplicável? Leonardo permaneceu imóvel por vários segundos, observando a criança que se recusava a soltá-lo. Então, com um suspiro profundo que parecia vir de algum lugar muito distante, ele declarou: "Você está contratada, comece amanhã, pode trazer a menina." Márcia piscou confusa. Mas o senhor não perguntou sobre minhas referências, minha experiência de trabalho." "Amanhã", ele repetiu, sua voz retornando ao tom frio e profissional, embora seus olhos permanecessem fixos em Júlia. "9 da noite, quando todos já tiverem saído. Você fará a limpeza do meu escritório particular e pode trazer ela." Ele não disse a criança ou sua filha. Ele disse ela, como se Júlia já tivesse se tornado alguém específico para ele, não apenas uma menina qualquer. Márcia pegou Júlia de volta nos braços e, surpreendentemente, a menina não resistiu. Apenas lançou um último olhar para Leonardo antes de esconder o rosto no ombro da mãe. Saindo da sala, Márcia ouvia seu próprio coração batendo acelerado e uma pergunta martelando em sua mente. Por que Júlia, que rejeitava absolutamente todos, escolhera precisamente aquele homem? Quando a porta se fechou, Leonardo Ferreira ficou parado, olhando para as próprias mãos como se elas pertencessem a outra pessoa. Então, lentamente, abriu a gaveta mais baixa de sua mesa executiva, aquela que nunca abria, e retirou uma fotografia emoldurada que estava virada para baixo há 5 anos. Na fotografia, um homem mais jovem, com um sorriso genuíno, segurava um menininho de aproximadamente 2 anos. O menino tinha os mesmos olhos verdes de Júlia, o mesmo cabelo levemente ondulado, a mesma idade que Júlia tinha agora. Mateus. Leonardo sussurrou o nome como uma prece dolorosa. Por que ela se parece tanto com você?" A resposta, obviamente, não veio. Mateus estava morto há 5 anos, junto com Daniela, a esposa que Leonardo amara mais que a própria existência. Mortos por culpa dele. Mortos porque ele dirigia distraído após uma reunião tensa, porque não viu o caminhão desgovernado, porque não conseguiu salvá-los. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já experimentou aquela sensação de reconhecer em alguém uma ferida tão profunda quanto a sua? Aquele instante em que você olha nos olhos de um desconhecido e simplesmente sabe, sem palavras, que aquela pessoa compreende o que significa carregar um fardo invisível aos outros. Se inscreve no canal, porque o que está por vir vai te tocar ainda mais profundamente. Márcia quase não pregou os olhos naquela noite. Júlia estava deitada ao seu lado na cama estreita do cubículo minúsculo que alugavam em uma pensão barata, no bairro Estreito. O lugar era apertado, com infiltração nas paredes, manchas de mofo nos cantos, mas era o que Márcia conseguia pagar com os trabalhos esporádicos de limpeza que arrumava de vez em quando. Ela observava o rosto tranquilo da filha durante o sono. Júlia era linda, apesar de tudo. Possuía os olhos grandes e verdes do pai, Fernando, e os lábios delicados que Márcia via no espelho todos os dias. Mas aquela criança alegre, tagarela e cheia de energia que costumava rir, cantar e preencher o apartamento com suas histórias inventadas, havia sumido há mais de 1 ano, substituída por uma versão silenciosa e assustada que despedaçava o coração de Márcia diariamente. Márcia recordava perfeitamente quando tudo se transformou. Era uma quinta-feira aparentemente comum, ou deveria ter sido. Fernando havia saído para seu turno como segurança no Banco do Brasil, na Avenida Beira-Mar,
como fazia religiosamente todos os dias. Ele se despedira com um beijo carinhoso e prometera voltar para o almoço. "Vou trazer aquele brigadeiro que a Júlia adora", ele dissera, fazendo Júlia bater palminhas entusiasmada. Mas Fernando nunca retornou. O assalto ocorreu por volta das 2 da tarde. 5 homens fortemente armados invadiram a agência, renderam funcionários e clientes. Fernando, que sempre foi valente demais para seu próprio bem, tentou proteger os reféns quando um dos criminosos começou a ameaçar uma senhora idosa. Os bandidos dispararam 4 vezes. Márcia estava trabalhando quando recebeu o telefonema. Largou tudo e correu desesperada, mas quando chegou ao hospital, Fernando já estava sendo levado ao necrotério. Ela desmoronou completamente, gritou até a voz falhar. Chorou até não haver mais lágrimas. E Júlia estava sendo cuidada por Dona Vera, a vizinha do mesmo prédio onde moravam. Mas aqui estava o trauma que ninguém antecipou. Dona Vera morava no apartamento com vista direta para a avenida. Quando começaram os disparos e o tumulto, Júlia estava brincando perto da janela. Ela viu a agitação, ouviu os tiros ecoando, viu o corpo sendo coberto com um lençol. Uma criança de 2 anos não compreende completamente o conceito de morte, mas compreende terror absoluto. Compreende que algo horrível aconteceu. Quando Márcia finalmente foi buscar Júlia, horas mais tarde, a menina estava em estado catatônico, encolhida em um canto escuro, tremendo convulsivamente. E a partir daquele momento, ela cessou de falar, completamente. Os médicos diagnosticaram mutismo seletivo pós-traumático. Explicaram que era a maneira que o cérebro dela encontrou para se proteger do horror. Ela precisará de terapia especializada, intensiva, o psiquiatra dissera com compaixão genuína. Mas sem plano de saúde pelo SUS, a fila de espera pode se estender por meses, possivelmente anos. Márcia não tinha meses. Não tinha recursos para terapia particular, que custava mais de R$ 600 por sessão, múltiplas vezes por semana. Ela mal conseguia pagar o aluguel atrasado. Sem Fernando, sem sua renda, sem o sustento que mantinha a pequena família minimamente estável, Márcia assistiu tudo desmoronar. E então veio o golpe devastador. Seu emprego na empresa de limpeza. No início, os supervisores foram compreensivos. Ofereceram condolências, permitiram que ela faltasse para o funeral, para as primeiras consultas médicas de Júlia. Mas quando as ausências se tornaram constantes porque Júlia tinha crises de pânico e não podia ficar sozinha, quando Márcia precisava sair mais cedo para estar com a filha, a paciência acabou. Márcia, você é uma funcionária dedicada, mas compreenda a nossa posição, o gerente dissera sem realmente encará-la. Não podemos manter alguém que falta tanto. Estamos te demitindo. Receberá suas verbas rescisórias. As verbas rescisórias duraram 2 meses. Pagaram algumas dívidas, poucas consultas médicas que não resultaram em nenhum progresso, porque Júlia não interagia, recusava-se a cooperar com os médicos. Depois disso, foi uma queda livre constante. Márcia aceitava qualquer trabalho. Limpava residências, consultórios, padarias, sempre carregando Júlia porque não tinha com quem deixá-la. Algumas pessoas até tentavam ser gentis, mas Júlia repelia qualquer aproximação de estranhos. Quando alguém tentava tocá-la, nem que fosse um carinho na cabeça, a menina entrava em pânico mudo, encolhendo-se, tremendo violentamente, agarrando-se à mãe com desespero absoluto. Isso fazia com que muitos empregadores desistissem de contratar Márcia. Ela atrapalha o trabalho, diziam sem piedade. Não pode ficar aqui. E então surgiu a ameaça que roubava o sono de Márcia. A família de Fernando, especificamente Dona Antônia, a sogra, e seu filho Roberto, o cunhado. Eles haviam aparecido 1 mês antes, na porta do cubículo onde Márcia sobrevivia. Dona Antônia, uma mulher de 65 anos, com olhar severo e voz firme, foi direta ao ponto. Você não está cuidando adequadamente da Júlia. Olha esse lugar imundo onde você a obriga a viver. A menina precisa de condições melhores. Márcia tentou explicar que estava fazendo o máximo que podia, mas Roberto, um homem corpulento com expressão agressiva, a interrompeu. Vamos entrar com pedido judicial de guarda. Júlia é neta de minha mãe, sobrinha minha. Tem direito ao seguro de vida do Fernando
e esse dinheiro precisa ser bem administrado. Ali estava a verdade crua, o seguro de vida. Fernando tinha um excelente seguro pelo banco, quase R$300 mil, que ficaram em nome de Júlia. O dinheiro só poderia ser acessado pelo tutor legal da menina. E Antônia e Roberto queriam esse controle. Márcia sabia disso perfeitamente. Todos sabiam. Mas perante a justiça, ela era uma mãe pobre, desempregada, vivendo em um quarto miserável. Antônia tinha uma casa própria, estava aposentada com renda fixa. Nos documentos parecia óbvio que Júlia estaria melhor com a avó. Você não tem condições, Antônia repetira, os olhos cheios de ganância disfarçada de preocupação genuína. Vamos entrar com o processo judicial. Aproveite o tempo que ainda resta com ela. Aquelas palavras atormentavam Márcia todas as madrugadas. A possibilidade de perder Júlia, sua única razão para continuar respirando depois da morte de Fernando, era insuportável. Mas como provar que era uma boa mãe quando mal conseguia colocar comida na mesa? Era por isso que o emprego com Leonardo Ferreira era tão crucial. Não era apenas sobre dinheiro, embora precisasse desesperadamente. Era sobre ter estabilidade, poder demonstrar ao juiz que tinha um trabalho fixo, que podia prover para sua filha adequadamente. E tinha mais uma coisa, algo que Márcia não conseguia afastar da mente: o modo como Júlia abraçara Leonardo. Aquilo não era normal. Júlia não abraçava ninguém, nem tios, nem primos, nem a própria avó Antônia. Mas abraçara aquele homem frio e distante sem qualquer hesitação. Por quê? A resposta começaria a se desvendar na noite seguinte. Márcia chegou ao edifício às 9 da noite em ponto, com Júlia adormecida em seus braços. A menina estava leve demais para sua idade, mais um efeito do trauma e da alimentação inadequada. O segurança noturno, um senhor de cabelos brancos, foi mais gentil que a recepcionista do dia anterior. Você deve ser a nova faxineira do Dr. Leonardo, ele disse com um sorriso simpático e acolhedor. Pode subir tranquila. Ele deixou sua autorização. O 28º andar estava vazio e mergulhado em silêncio à noite. Apenas a sala de Leonardo tinha luz acesa. Márcia bateu levemente na porta e entrou com cuidado. Leonardo estava sentado atrás da mesa gigantesca, cercado de papéis e com uma xícara de café ao lado. Ele olhou brevemente para cima, acenou com a cabeça e voltou a trabalhar imediatamente. Os materiais de limpeza estão no armário ali, ele disse sem realmente encará-la. Comece pela sala de reuniões, depois a copa. E por último aqui. Não mexa na minha mesa. Sim, senhor. Márcia acomodou Júlia em um sofá no canto da sala, cobrindo-a com sua própria jaqueta fina. A menina continuou dormindo profundamente. As primeiras 3 horas foram exatamente como Márcia esperava. Ela limpou enquanto Leonardo trabalhava. Ele não pronunciou uma palavra, não olhou para ela, comportou-se como se ela fosse completamente invisível. Mas ela notou que quando passou perto do sofá onde Júlia dormia, os olhos dele se desviaram da tela do computador por uma fração minúscula de segundo, apenas o suficiente para verificar se a menina estava bem. Por volta das 11h30, Júlia acordou. Ela não chorou nem fez barulho, apenas sentou-se no sofá olhando ao redor com aqueles olhos grandes e assustados. Márcia imediatamente largou o pano de limpeza e foi até ela. Está tudo bem, meu anjo. A mamãe está bem aqui. Júlia olhou para a mãe. Depois seus olhos se desviaram para Leonardo. E novamente, como no dia anterior, algo inexplicável aconteceu. A menina levantou-se do sofá e caminhou até a mesa dele com passos determinados. Leonardo parou de digitar. Girou a cadeira, olhando para Júlia com aquela mesma expressão indecifrável de surpresa e algo mais, algo que Márcia não conseguia identificar com precisão. Júlia parou ao lado da cadeira dele. Não tentou tocá-lo dessa vez. Apenas ficou ali parada, olhando para cima com seus olhos enormes. E então, ela fez algo que partiu e remontou o coração de Márcia simultaneamente. Júlia apontou para o computador de Leonardo, onde havia uma foto na tela de uma criança loira sorrindo amplamente. Leonardo seguiu o olhar dela e ficou extremamente pálido. Você quer ver? Sua voz saiu rouca e embargada. Júlia assentiu com a cabeça. Com movimentos lentos e cuidadosos, como se tivesse medo de destruir o momento frágil,
Leonardo levantou Júlia e a colocou em seu colo. Márcia quase gritou de choque absoluto. Júlia nunca, jamais permitia que estranhos a pegassem. Mas a menina se acomodou no colo dele como se fosse o lugar mais natural e seguro do mundo. Leonardo, com as mãos visivelmente trêmulas, começou a mostrar fotografias. Esse aqui era Mateus, meu filho. Márcia se aproximou devagar, sem querer interromper, mas incapaz de permanecer longe. Ele tinha 2 anos quando... Leonardo parou, respirou fundo e pesadamente. Quando o acidente aconteceu? Faz 5 anos. Júlia continuou olhando as fotografias com atenção e então fez algo extraordinário. Colocou sua mãozinha pequena no peito de Leonardo, bem sobre seu coração, como se pudesse sentir fisicamente a dor ali. Os olhos de Leonardo se encheram de lágrimas. Ele piscou rapidamente, tentando controlar a emoção, mas era tarde demais. Uma lágrima escapou, seguida de outra e mais outra. Desculpe, ele sussurrou com voz quebrada. Eu não choro há 5 anos inteiros. Não desde que perdeu sua família. Márcia completou suavemente, se aproximando mais. Leonardo assentiu, completamente incapaz de falar. Júlia permaneceu ali, a pequena mão ainda sobre o peito dele, como se estivesse tentando curar uma ferida que ela mesma conhecia intimamente. Naquele momento preciso, Márcia entendeu. Júlia não escolhera Leonardo aleatoriamente. Crianças, mesmo as traumatizadas, especialmente as traumatizadas, têm uma percepção incrível para reconhecer dor em outros. Júlia vira no milionário frio e distante exatamente a mesma dor que ela carregava. A dor de perder alguém que amava mais que tudo. A dor de um vazio que absolutamente nada preenchia. Meu marido foi assassinado há 1 ano. Márcia ouviu sua própria voz dizendo. Júlia viu. Ou pelo menos viu o tumulto. Ouviu os disparos. Ela parou de falar completamente. Os médicos dizem que é mutismo pós-traumático. Leonardo finalmente olhou para Márcia. Realmente olhou pela primeira vez. E você? Como está lidando com tudo isso? A pergunta, tão simples e direta, mas tão raramente feita, quebrou a comporta que Márcia havia construído para se manter funcionando. As lágrimas vieram, silenciosas, mas abundantes e incontroláveis. Eu não estou lidando, estou apenas sobrevivendo, por ela, mas mal consigo fazer isso adequadamente. Leonardo colocou Júlia de volta no chão com extremo cuidado. A menina voltou para perto da mãe, mas continuou olhando para ele com olhos penetrantes. Então ele fez algo completamente inesperado. Levantou-se, foi até um armário e tirou uma caixa de madeira envernizada. Dentro dela havia brinquedos cuidadosamente guardados. Brinquedos de menino, carrinhos, ursinhos, blocos de montar coloridos. Eram do Mateus. Eu não consigo me desfazer deles, mas também não consigo olhar para eles. Ele pegou um ursinho de pelúcia marrom com uma gravata vermelha e o estendeu para Júlia. Você pode ficar com ele. Júlia pegou o ursinho, abraçou-o com força contra o peito e, pela primeira vez desde o trauma devastador, Márcia viu algo além de medo nos olhos de sua filha. Viu conforto genuíno. Obrigada. Márcia sussurrou com gratidão profunda. Eu deveria te agradecer. Leonardo respondeu, voltando para sua cadeira. Faz 5 anos que essas coisas estão guardadas naquela caixa. Nunca achei que ia ter coragem de abri-las novamente. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio anterior. Não era mais desconfortável ou tenso, era compreensivo. Era o silêncio de 2 pessoas que sabiam o peso imenso de perdas impossíveis e não precisavam de palavras vazias para se entender. A partir daquela noite, a rotina mudou dramaticamente. Márcia continuava limpando o escritório todas as noites, mas agora Leonardo não era mais um chefe distante e indiferente. Ele conversava. Não muito. Ele claramente não era um homem de muitas palavras, mas o suficiente para que Márcia entendesse que por trás daquela armadura corporativa havia um homem completamente destruído que nunca se permitiu curar. Como aconteceu o acidente? Márcia ousou perguntar uma semana depois, enquanto limpava as janelas enormes e Júlia brincava silenciosamente com blocos de montar no canto. Leonardo parou de trabalhar imediatamente. Por um longo momento tenso, Márcia pensou que tinha ultrapassado os limites. Mas então ele começou a falar, a voz baixa e repleta de dor crua. Foi minha culpa total.
Eu estava dirigindo. Tínhamos acabado de sair de um almoço de domingo na casa dos pais de Daniela, minha esposa. Eu tinha recebido uma ligação de trabalho no meio do almoço. Uma crise empresarial que precisava resolver urgentemente. Fiquei estressado, irritado, ansioso. Ele parou, respirou fundo e pesadamente. No caminho de volta para casa, eu estava completamente distraído, pensando na reunião que teria no dia seguinte com investidores. Tinha um caminhão vindo em alta velocidade. Ele perdeu o freio completamente. Eu deveria ter visto, deveria ter desviado a tempo. Mas eu estava olhando para o celular. Só um segundo. Só um maldito segundo que custou absolutamente tudo. Márcia sentiu o coração apertar dolorosamente. Você não pode se culpar eternamente por um acidente. Posso sim, porque foi minha distração que os matou brutalmente. Leonardo olhou para as próprias mãos com ódio. Daniela morreu instantaneamente. Mateus ficou internado por 3 dias agonizantes, mas os ferimentos eram graves demais. Eu segurei a mão dele até ele parar de respirar nos meus braços. As lágrimas corriam livremente agora, e Leonardo não tentava mais escondê-las ou limpá-las. Eu deveria ter morrido com eles. Eu era o motorista. Por que eu sobrevivi praticamente ileso e eles não? Júlia parou de brincar completamente. Ela olhou para Leonardo e então fez algo que surpreendeu profundamente a todos. Pegou seu ursinho de pelúcia e caminhou até ele, estendendo o brinquedo como se o oferecesse, como um presente de consolo. Leonardo pegou o ursinho com reverência, olhou para Júlia e entendeu imediatamente a mensagem silenciosa, mas poderosa. Até uma criança de 3 anos que não falava, sabia que ele precisava de conforto tanto quanto ela precisara, quando ele lhe dera o brinquedo. Obrigado, pequena, ele sussurrou com ternura, devolvendo o ursinho cuidadosamente. E então, pela primeira vez em 5 anos inteiros, Leonardo Ferreira sorriu. Foi um sorriso pequeno, quebrado, frágil, mas era genuíno e verdadeiro. Aquela foi a noite que tudo mudou definitivamente. Antes de continuar, me conta nos comentários. Você já passou por aquela fase da vida onde estava tão despedaçado que até um pequeno gesto, um simples sorriso sincero, parecia completamente impossível? Aquele momento em que você percebe que está vivendo no automático, apenas passando os dias sem sentir absolutamente nada além de um vazio imenso e aterrorizante? E se essa história está mexendo com você, deixa seu like para ajudar a trazer mais histórias assim. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A rotina continuava consistente. Márcia chegava às 9 da noite, Júlia acordava por volta das 11, e os 3 passavam algumas horas juntos antes de Márcia terminar o trabalho e voltar para casa perto da 00:30. Mas a dinâmica havia mudado completamente. Leonardo não trabalhava mais durante todo o tempo ininterruptamente. Ele passava pelo menos 1h30 todas as noites interagindo diretamente com Júlia. No início, eram apenas momentos silenciosos e contemplativos, ela brincando enquanto ele observava atentamente. Mas aos poucos, ele começou a participar ativamente. Mostrava a ela como empilhar blocos sem que caíssem completamente. Lia histórias infantis em voz baixa e carinhosa, histórias que estavam guardadas há 5 anos e que ele nunca achara que leria novamente para ninguém. E Júlia, de sua maneira silenciosa e única, correspondia. Sorria mais frequentemente. Dormia melhor nos braços da mãe durante o caminho de volta para casa. Márcia também estava mudando visivelmente. O peso que carregava parecia um pouco mais leve. Pela primeira vez desde a morte brutal de Fernando, ela tinha com quem compartilhar a dor indescritível, alguém que realmente entendia profundamente o que era perder absolutamente tudo em um segundo. Uma noite, enquanto Márcia preparava café para os dois na copa do escritório, Leonardo apareceu na porta com expressão séria. Eu contratei uma terapeuta infantil especializada para Júlia, ele disse sem rodeios ou preâmbulos. Márcia quase derrubou a xícara de porcelana. O quê? Mas eu não posso pagar isso de jeito nenhum. Não estou pedindo que pague absolutamente nada. É um benefício corporativo. Ele usou um tom que não admitia discussão ou argumentação. A doutora Carolina Santos, uma das melhores especialistas em trauma infantil do país inteiro. Ela vai começar a atender Júlia 2 vezes por semana.
Leonardo, eu não posso aceitar isso. É muito generoso demais. Pode sim. Pela primeira vez, Márcia viu algo além de dor nos olhos dele. Viu determinação férrea. Júlia precisa desesperadamente de ajuda profissional e eu tenho recursos abundantes para proporcionar isso. Deixe-me fazer isso, por favor. Márcia sabia que deveria recusar por orgulho. Sabia que estava aceitando muito de um homem que tecnicamente era apenas seu chefe. Mas quando olhou para Júlia, que estava desenhando no canto com lápis de cor que Leonardo comprara especialmente para ela, Márcia pensou: sua filha merecia ter a melhor chance possível de se curar completamente. Obrigada, ela sussurrou, sua voz embargada de emoção. Você não sabe o que isso significa para nós. Sei sim, Leonardo respondeu suavemente. Sei exatamente o que significa querer desesperadamente salvar alguém que você ama mais que tudo. O olhar que trocaram naquele momento foi intenso e carregado, repleto de algo não dito, mas profundamente sentido. Algo que ambos sentiam, mas tinham medo de nomear em voz alta. As sessões com a doutora Carolina começaram na semana seguinte. A terapeuta era uma mulher de 45 anos, de voz calma e olhar compassivo que transmitia segurança imediata. Ela vinha até o escritório de Leonardo após o expediente normal, transformando uma das salas de reuniões em um espaço lúdico e extremamente acolhedor para trabalhar com Júlia. O mutismo de Júlia é uma resposta de proteção extrema ao trauma. Ela explicou para Márcia e Leonardo, após a primeira sessão completa, enquanto Júlia brincava em um canto distante. Ela presenciou algo absolutamente aterrador e o cérebro dela decidiu que ficar calada era a forma mais segura de lidar com o horror. Mas as boas notícias são que ela está respondendo positivamente ao ambiente aqui. O ambiente? Márcia perguntou genuinamente confusa. Doutora Carolina sorriu com compreensão. Júlia se sente profundamente segura aqui, com vocês dois especificamente. Isso é absolutamente fundamental para a cura. Crianças traumatizadas precisam desesperadamente de estabilidade, rotina previsível e, acima de tudo, de figuras adultas completamente confiáveis. Ela olhou significativamente para Leonardo. Ela claramente se conectou com você de uma forma que não esperávamos tão rapidamente. Crianças têm um instinto incrível para reconhecer almas bondosas, mesmo quando essas almas estão profundamente machucadas. Leonardo desviou o olhar, claramente desconfortável com o elogio direto. Eu não sou bondoso. Sou um empresário sem coração que demite pessoas sem pensar duas vezes nos impactos. É o que você quer que as pessoas acreditem. A terapeuta corrigiu gentilmente, mas firmemente. Mas Júlia vê através disso completamente. E Helena também, tenho absoluta certeza. Após doutora Carolina ir embora, um silêncio pesado e carregado caiu sobre o escritório. Leonardo voltou para sua mesa, mas não conseguiu se concentrar em absolutamente nada. Márcia terminou de limpar a copa, mas suas mãos tremiam visivelmente. Finalmente, Leonardo quebrou o silêncio. Estou com medo. Márcia se virou para ele, surpresa pela vulnerabilidade crua e exposta na voz dele. Estou com medo porque pela primeira vez em 5 anos inteiros, eu estou sentindo algo além de vazio absoluto. E não sei se quero isso. Não sei se mereço isso. Márcia deixou o pano de lado e se aproximou devagar e cuidadosamente. Por que não mereceria? Porque eu matei minha família? Porque eu falhei completamente em protegê-los? Sua voz quebrou dolorosamente. Como posso permitir que novas pessoas entrem na minha vida quando falhei tão completamente com as pessoas que eu deveria ter protegido acima de tudo? Márcia se ajoelhou ao lado da cadeira dele, forçando-o a olhar diretamente para ela. Leonardo, você não os matou. Foi um acidente horrível. Um acidente terrível e devastador, mas um acidente. E se fechar completamente para o mundo, se recusar a viver plenamente, não vai trazê-los de volta. Vai apenas desperdiçar completamente a segunda chance que você foi dado. E se eu falhar novamente? E se algo acontecer com vocês? Ali estava a verdade crua e dolorosa. Ele não tinha medo de se apegar emocionalmente. Tinha medo de perder novamente e não sobreviver a essa dor. Então, Márcia disse suavemente, mas com convicção, você terá vivido e amado mesmo com todo o medo. E isso é infinitamente melhor do que morrer por dentro gradualmente.
Leonardo olhou para ela por um longo momento intenso, e então fez algo surpreendente. Pegou a mão dela e a segurou firmemente. Foi um toque simples, mas carregava o peso imenso de anos de solidão absoluta e o começo frágil de algo completamente novo. Eu não sei como fazer isso, ele admitiu com vulnerabilidade total. Não sei como deixar pessoas entrarem novamente. Eu também não sei, Márcia confessou honestamente. Mas talvez possamos aprender juntos, passo a passo. Júlia, que havia observado tudo em silêncio completo, se aproximou lentamente. Ela colocou uma mãozinha sobre as mãos entrelaçadas de Márcia e Leonardo, como se estivesse abençoando aquela conexão nascente. E naquele momento preciso, os três entenderam algo fundamental e transformador. Eles não eram apenas uma funcionária, um chefe e uma criança. Eram três almas completamente quebradas, encontrando cura uns nos outros. As semanas seguintes trouxeram mudanças notáveis e surpreendentes. Júlia estava progredindo extraordinariamente bem nas sessões de terapia intensiva. Embora ainda não falasse verbalmente, ela estava significativamente mais expressiva, usando gestos elaborados e desenhos detalhados para comunicar. Doutora Carolina estava extremamente otimista. O mutismo está começando a ceder gradualmente, ela disse animada após uma sessão particularmente boa. Júlia desenhou hoje, pela primeira vez, uma cena completa de família. Tinha 3 figuras. Uma mulher, que presumo ser você, Márcia, um homem alto que seria você, Leonardo, e ela no meio, segurando as mãos de ambos. Márcia sentiu lágrimas picar em seus olhos instantaneamente. Ela nos desenhou como uma família. Sim, e isso é extremamente significativo. Significa que ela está começando a reconstruir sua noção de segurança e pertencimento. O próximo passo será ouvir sua voz novamente. Mas enquanto Júlia florescia gradualmente, uma tempestade se aproximava rapidamente. Uma tempestade na forma de Dona Antônia e Roberto. Foi em uma quarta-feira à tarde. Márcia tinha ido ao escritório mais cedo naquele dia porque Leonardo pedira para ela organizar alguns arquivos antigos da empresa. Júlia estava na sala de reuniões, colorindo sob os cuidados de Paula, a secretária que havia se afeiçoado genuinamente à menina. A secretária atendeu o interfone da recepção e anunciou com voz hesitante e preocupada: "Senhor Leonardo, há uma senhora aqui dizendo que é a avó de Júlia. Ela está acompanhada de um homem e eles parecem extremamente agressivos. Não queriam esperar a autorização e já estão subindo forçadamente." Leonardo olhou para Márcia, que empalideceu instantaneamente e completamente. "É Antônia", ela sussurrou, o pânico tingindo sua voz. "Ela deve ter descoberto sobre meu trabalho aqui." Antes que pudessem reagir adequadamente, a porta do escritório se abriu bruscamente e com violência. Dona Antônia, uma mulher de 65 anos com cabelos tingidos de preto e roupas que tentavam passar uma impressão de prosperidade, entrou seguida de Roberto, um homem corpulento de 45 anos com olhar extremamente duro. "Então é aqui que você está escondendo minha neta", Antônia disse, ignorando completamente Leonardo e focando em Márcia com desprezo. "Fazendo ela dormir em sofá de escritório enquanto você limpa o chão desse lugar. Que mãe maravilhosa você é." "Antônia, por favor", Márcia tentou, mas sua voz saiu fraca demais. "Quem são vocês? E o que estão fazendo no meu escritório sem autorização?" Leonardo se levantou, sua voz voltando ao tom empresarial frio que Márcia não ouvia há semanas. "Eu sou a avó de Júlia", Antônia respondeu com arrogância explícita, "e vim buscar minha neta dessa situação completamente degradante." "Degradante?" Leonardo arqueou uma sobrancelha com desdém. "Júlia está sendo cuidada adequadamente, alimentada corretamente e recebendo terapia com uma das melhores especialistas do país inteiro. Isso lhe parece degradante?" Roberto deu um passo ameaçador à frente, tentando intimidar fisicamente. "E quem é você? O namorado ricaço dessa aqui? Achando que dinheiro resolve absolutamente tudo?" O ar na sala ficou extremamente tenso. Leonardo não se mexeu um centímetro, mas seu olhar ficou gelado e perigoso. "Sou Leonardo Ferreira, dono desta empresa inteira, e sugiro fortemente que mudem o tom imediatamente se querem continuar esta conversa civilizadamente." Foi então que Júlia apareceu na porta da sala de reuniões, com Paula tentando desesperadamente segurá-la.
A menina viu a avó e o tio e imediatamente seu rosto se fechou em terror absoluto. Ela correu. Correu como Márcia não havia fazer em um ano inteiro, direto para Leonardo, agarrando-se às suas pernas e escondendo o rosto completamente. Viu? Antônia apontou triunfante. A menina está completamente traumatizada. Tem medo até de mim, sua própria avó. Isso só prova que essa situação é extremamente prejudicial para ela. Ela não tem medo de você, Leonardo disse calmamente, pegando Júlia no colo com cuidado. A menina se agarrou a ele, tremendo violentamente. Ela tem nojo de você. Há uma diferença fundamental. Como ousa falar assim comigo? Ouso porque, ao contrário de vocês, eu realmente me importo profundamente com o bem-estar dessa criança. Leonardo colocou Júlia nos braços de Márcia, que a abraçou com força protetora. E agora vou pedir educadamente que saiam do meu escritório imediatamente. Se quiserem discutir a custódia de Júlia, façam isso através dos meios legais apropriados. Roberto avançou ameaçadoramente. Você acha que pode comprar absolutamente tudo com seu dinheiro? Nós vamos entrar com o processo judicial. E quando o juiz souber que a mãe dela vive em um quarto miserável de pensão, levando a menina para dormir em escritório, Júlia vai ficar com a gente. E o dinheiro do seguro do Fernando também. Ali estava a verdade nua e crua. Não era sobre Júlia. Nunca foi. Era sobre os 300 mil reais que eles queriam controlar desesperadamente. Saiam. Agora. A voz de Leonardo era perigosamente baixa e controlada. Antônia jogou os cabelos para trás com desprezo máximo. Você vai ver, Márcia. Vamos entrar com o processo essa semana. E quando tirarmos Júlia de você, definitivamente, você vai se arrepender amargamente de ter sido uma mãe tão incompetente. Eles saíram finalmente, mas o estrago estava completamente feito. Márcia desabou em uma cadeira, segurando Júlia com força, enquanto chorava silenciosamente. A menina a abraçava de volta também assustada e tremendo. Leonardo ficou parado por um momento, processando tudo. Então, com determinação renovada e férrea, pegou o telefone e fez uma ligação. Doutor Rodrigo? Sou o Leonardo Ferreira. Sim, depois de 5 anos sem falar com você, eu sei perfeitamente. Mas preciso de um favor urgente, um favor grande. Ele olhou para Márcia com intensidade. Preciso do melhor advogado de família que você conhece. Não importa o custo financeiro. É extremamente urgente. Márcia ergueu os olhos, lágrimas ainda escorrendo abundantemente. Leonardo, eu não posso pagar isso de forma alguma. Eu posso. Ele a interrompeu firmemente. E vou pagar tudo, porque isso não é apenas sobre você e Júlia mais. É sobre nós três. Aquele nós ecoou na sala com o peso imenso de 1000 promessas não ditas, mas profundamente sentidas. O processo judicial começou na semana seguinte. Antônia e Roberto contrataram um advogado agressivo, que imediatamente começou a pintar Márcia como uma mãe negligente e inadequada. A petição inicial era brutal. Alegava que Márcia vivia em condições insalubres e perigosas, que levava a filha para ambientes corporativos completamente inadequados, que não tinha estabilidade financeira nenhuma, que não podia proporcionar o cuidado médico necessário para o trauma de Júlia. Doutor Henrique Lima, o advogado que Leonardo contratara, era um homem de 55 anos com cabelos grisalhos e reputação impecável em casos de custódia. Ele leu a petição com expressão extremamente séria. Eles estão usando cada circunstância difícil da sua vida contra você, ele disse para Márcia em uma reunião no escritório de Leonardo. Mas temos pontos extremamente fortes também. O fato de que Júlia está em terapia especializada, que está progredindo visivelmente, que você está empregada. E principalmente, temos testemunhas de caráter muito fortes. Testemunhas? Márcia perguntou. Eu vou testemunhar. Leonardo disse imediatamente sem hesitação. Vou contar ao juiz exatamente como Júlia está sendo cuidada, como ela melhorou drasticamente desde que chegou aqui. Dr. Henrique assentiu. E eu vou requerer que a terapeuta, doutora Carolina, também testemunhe sobre o progresso notável de Júlia. Além disso, vamos investigar as verdadeiras motivações de Antônia e Roberto. Se conseguirmos provar que é apenas sobre o dinheiro do seguro, isso vai pesar fortemente contra eles. As semanas antes da audiência foram extremamente tensas. Leonardo se tornou ainda mais presente na vida de Márcia e Júlia.
não apenas como chefe, mas como... O que exatamente? Ele nunca definiu claramente, e Márcia tinha medo de perguntar diretamente. Mas as ações dele falavam infinitamente mais alto que palavras. Ele começou a levar Márcia e Júlia para jantar após o expediente. No início, ele justificava dizendo que era mais prático, já que Márcia trabalhava até tarde. Mas logo as desculpas pararam completamente e os jantares se tornaram naturais e esperados. Eles iam a restaurantes simples e acolhedores, nada ostentoso, porque Leonardo aprendeu rapidamente que Márcia ficava desconfortável em lugares muito caros. Júlia sempre sentava entre os dois, e gradualmente sua personalidade começou a emergir novamente. Ela sorria mais frequentemente, fazia gestos animados, apontava para coisas que queria mostrar a eles. Uma noite, em uma praça próxima ao escritório, Leonardo fez algo que surpreendeu profundamente a todos. Comprou uma bicicleta infantil rosa com rodinhas laterais. Eu lembro que você disse que Fernando estava ensinando ela a andar de bicicleta, ele explicou meio sem jeito. Antes de tudo acontecer. Márcia cobriu a boca com a mão, extremamente emocionada. Ele estava, todo fim de semana, religiosamente. Então talvez possamos continuar o que ele começou. E assim fizeram. Nos fins de semana, quando Márcia não trabalhava no escritório, mas Leonardo insistia que elas o encontrassem só para Júlia ter um lugar melhor para brincar, eles iam ao parque. Leonardo corria ao lado da bicicleta segurando Júlia enquanto ela pedalava. Márcia filmava com seu celular velho, rindo das caras e bocas que Leonardo fazia para encorajar Júlia. Foi em um desses domingos que aconteceu. Júlia estava pedalando, Leonardo ainda segurando a bicicleta firmemente, mas devagar, tão devagar que quase não perceberam. Ele soltou, e Júlia continuou pedalando sozinha por alguns metros antes de perceber e olhar para trás com os olhos arregalados de surpresa e alegria absoluta. E então, pela primeira vez em 1 ano e meio inteiro, um som saiu da garganta de Júlia. Não uma palavra, mas uma risada alta, pura, contagiante e genuína. Leonardo parou onde estava, as mãos ainda estendidas como se ainda estivesse segurando a bicicleta. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Ele caiu de joelhos ali mesmo, no meio do parque, e começou a chorar. Não foram lágrimas silenciosas, foram soluços profundos e intensos, anos de dor reprimida finalmente encontrando libertação. Márcia correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado. Leonardo, ela riu. Ele conseguiu dizer entre os soluços. Ela riu e foi exatamente como Mateus costumava rir. Márcia o abraçou, e pela primeira vez desde que se conheceram, permitiu-se realmente tocá-lo, confortá-lo completamente. Leonardo se agarrou a ela como um homem se afogando se agarra a uma boia salvadora. Eu pensei que nunca mais ia sentir isso, ele confessou contra o ombro dela. Pensei que nunca mais ia ser capaz de sentir alegria ao ver uma criança feliz. Mas quando ela riu, foi como se eu pudesse finalmente respirar novamente. Você pode, Márcia sussurrou com convicção. Você pode respirar, pode viver plenamente. Mateus e Daniela não iam querer que você morresse com eles. Leonardo se afastou um pouco, olhando para ela com olhos vermelhos, mas mais claros do que Márcia já vira. E você? Fernando ia querer que você vivesse apenas para sobreviver ou ia querer que você fosse genuinamente feliz? A pergunta atingiu Márcia como um soco no estômago. Ela nunca havia pensado nisso dessa forma. Ele me amava. Ele ia querer que eu fosse feliz. Então deixe-se ser feliz, Leonardo disse, sua mão tocando o rosto dela com ternura incrível. Deixe-se viver novamente. Por favor. O momento era carregado demais, intenso demais. Márcia desviou o olhar, assustada com a intensidade do sentimento que crescia dentro dela. Mas quando Júlia voltou pedalando até eles, um sorriso enorme no rosto, ambos souberam que algo havia mudado irreversivelmente. A semana da audiência chegou rápido demais. Na noite anterior, Márcia mal conseguiu dormir. Leonardo também não. Ele a chamou no escritório, onde Júlia já estava dormindo no sofá que havia se tornado dela, e serviu chá quente para os dois. Eu estou com medo, Márcia admitiu, suas mãos tremendo ao segurar a xícara.
E se o juiz achar que eles estão certos? E se eu realmente não sou boa o suficiente para criar Júlia? Então o juiz é completamente cego, Leonardo disse firmemente. Porque qualquer pessoa que passe 5 minutos observando vocês juntas pode ver claramente o quanto você ama essa menina, o quanto ela precisa de você. Mas e se o amor não for suficiente? E se minha pobreza, minha falta de estrutura? Eu tenho uma proposta. Leonardo a interrompeu. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Case-se comigo. Márcia quase deixou a xícara cair. O quê? Case-se comigo. Não agora. Não tão rápido. Mas vamos nos casar oficialmente. Assim você terá toda a segurança financeira, todo o suporte que precisa. O juiz não vai poder argumentar que você não tem condições. Leonardo, isso é loucura. Você não pode casar comigo só para me ajudar no processo. Quem disse que é só por isso? Seus olhos eram intensos, honestos e vulneráveis. Márcia, eu me apaixonei por você. Não sei quando aconteceu exatamente. Talvez tenha sido quando você me abraçou pela primeira vez. Talvez tenha sido quando vi você cuidando de Júlia com tanto amor, apesar de estar caindo aos pedaços. Ou talvez tenha sido naquele primeiro dia, quando sua filha me escolheu e eu vi em você a mesma dor que carregava. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Márcia. Eu também me apaixonei por você, mas tenho tanto medo. Eu também tenho medo. Tenho medo de perder novamente, de não ser capaz de proteger, de falhar. Ele pegou as mãos dela. Mas estou mais com medo de perder você e Júlia por não ter tido coragem de tentar. Então estou pedindo. Vamos tentar, juntos. Vamos construir uma família, não para substituir os que perdemos, mas para honrá-los vivendo plenamente. Márcia olhou para Júlia dormindo no sofá, depois para Leonardo e finalmente para o próprio coração. E ali, em meio ao medo e à incerteza, encontrou algo que não sentia há muito tempo: esperança genuína. Sim, ela sussurrou. Sim, eu quero casar com você. O beijo que compartilharam foi doce e salgado de lágrimas, cheio de promessas de um futuro incerto, mas juntos. A manhã da audiência amanheceu nublada. O tribunal de família era um prédio cinza e impessoal no centro da cidade. Márcia vestia um vestido simples, mas adequado, que Leonardo havia comprado para ela. Júlia estava usando um vestidinho rosa, segurando o ursinho de pelúcia que Leonardo lhe dera e que raramente saía de suas mãos. Dona Antônia e Roberto já estavam lá, vestidos formalmente e conversando animadamente com seu advogado. Quando viram Márcia e Leonardo chegarem juntos, Antônia estreitou os olhos com desprezo máximo. Trouxe seu namorado rico para impressionar o juiz? Ela disse alto o suficiente para várias pessoas ouvirem. Dr. Henrique, o advogado de Márcia, colocou uma mão preventiva no braço de Leonardo. Ignore completamente. Não dê a eles o que querem. A audiência começou com o juiz, Dr. Carlos Alberto Mendes, um homem de 62 anos com óculos de leitura e expressão séria, revisando os autos cuidadosamente. Ele ouviu primeiro o advogado de Antônia apresentar o caso. Márcia era uma mãe inadequada, não tinha condições financeiras, expunha a filha a ambientes impróprios. E Júlia estaria melhor sob a guarda da avó, que tinha casa própria e estabilidade. Quando chegou a vez de Dr. Henrique falar, ele foi metódico e devastador. Apresentou relatórios da doutora Carolina, mostrando o progresso extraordinário de Júlia desde que começara a terapia. Apresentou contra-cheques de Márcia provando emprego estável. Apresentou fotos de Júlia sorridente no parque, na bicicleta, brincando. Mas o momento decisivo veio quando ele chamou doutora Carolina para testemunhar. Doutora Carolina, pode nos explicar o estado atual de Júlia? A terapeuta, impecável em seu blazer cinza, falou com clareza e compaixão. Júlia está progredindo extraordinariamente bem. Quando comecei a atendê-la há 4 meses, ela estava completamente fechada, não interagia, não comunicava. Hoje, embora ainda não tenha voltado a falar verbalmente, ela se comunica através de gestos, desenhos e expressões faciais. E o mais importante, ela está começando a se sentir segura novamente. E a que você atribui essa melhora notável? Há 2 fatores principais: a terapia adequada e, crucialmente, a um ambiente familiar estável e amoroso.
Júlia precisa desesperadamente de figuras parentais consistentes que a façam sentir segura. E ela claramente encontrou isso em sua mãe, Márcia. E também, devo dizer, em Leonardo Ferreira, que tem sido uma figura paterna substituta extremamente positiva. O advogado de Antônia se levantou. Objeção, Excelência. O senhor Ferreira não tem nenhuma relação legal com a criança. Não ainda, Leonardo murmurou para Dr. Henrique, que sorriu levemente. Doutora Carolina continuou. Com todo respeito, a criança não entende de relações legais. Ela entende de quem a faz sentir segura. E suas reações às diferentes pessoas em sua vida são muito claras. Ela prospera com a mãe e com o Sr. Ferreira. Ela retrocede e mostra sinais claros de ansiedade na presença da avó e do tio. Antônia ficou vermelha de raiva. Isso é mentira, ela sempre me amou. O juiz bateu o martelo. Silêncio, terá sua chance de falar. Doutor Henrique então fez a pergunta fatal. Doutora, há algo que queira adicionar sobre as motivações das pessoas que buscam a guarda de Júlia? Sim, tive acesso através dos relatórios do Serviço Social a informações financeiras relevantes. Júlia é beneficiária de um seguro de vida substancial. Minha avaliação profissional é que a busca pela guarda não é motivada pelo bem-estar da criança, mas por ganância financeira. Pandemônium. Antônia se levantou gritando. Roberto a acompanhou. O juiz teve que bater o martelo várias vezes para restaurar a ordem, mas ainda havia uma testemunha que ninguém esperava. Eu gostaria de chamar Júlia para depor, Dr. Henrique anunciou. O silêncio foi absoluto. Com todo respeito, o advogado de Antônia protestou. A criança tem 3 anos e é muda, como pode depor? Ela pode comunicar, Dr. Henrique respondeu, e gostaria que o juiz permitisse que ela demonstrasse com quem se sente segura. O juiz hesitou, depois assentiu. Muito bem, mas com a terapeuta presente para garantir o bem-estar da criança. Márcia levou Júlia até a frente da sala. A menina segurava o ursinho com força, os olhos arregalados ao ver tanta gente olhando para ela. Doutora Carolina se ajoelhou ao lado dela. Júlia, querida, ela disse suavemente, vou fazer algumas perguntas e você pode me responder do seu jeito, está bem? Pode apontar, pode desenhar, pode usar seus gestos. Júlia assentiu timidamente. Quem é essa pessoa? Doutora Carolina apontou para Márcia. Júlia imediatamente se animou e correu para Márcia, abraçando suas pernas. E essa? Ela apontou para Leonardo. Júlia correu até ele com a mesma confiança. E Leonardo a pegou no colo, onde ela se aconchegou como se pertencesse ali. E essas pessoas? Doutora Carolina apontou para Antônia e Roberto. A transformação foi imediata e assustadora. Júlia ficou rígida no colo de Leonardo, o rosto se fechou em terror absoluto e ela escondeu o rosto no ombro dele, tremendo. Registro que a criança demonstra clara ansiedade e medo em relação aos requerentes da custódia. O juiz falou, anotando. Antônia não conseguiu se controlar. Júlia, vem com a vovó te ama. A resposta de Júlia foi agarrar Leonardo com mais força e começar a fazer um som, não palavras, mas um gemido de puro medo. E então aconteceu o impossível. O milagre que ninguém, nem mesmo a doutora Carolina, acreditava que aconteceria tão cedo. Júlia se virou na direção de Antônia e com uma voz pequena e rouca de quem não falava há mais de um ano, disse uma palavra. Uma única palavra que ecoou pela sala silenciosa como um trovão. Não. Márcia cobriu a boca, as lágrimas escorrendo. Leonardo fechou os olhos com força, abraçando Júlia contra seu peito. A doutora Carolina tinha lágrimas nos olhos. O registro mostrará, o juiz disse com voz embargada, que a criança acabou de falar pela primeira vez em mais de um ano, e sua primeira palavra foi uma recusa clara aos requerentes da guarda. Mas Júlia não terminou. Ela olhou para Márcia, estendeu uma mãozinha para ela, depois para Leonardo, depois de volta para a mãe, e com esforço visível disse, Mamãe, fico com mamãe e tio Léo. O silêncio que se seguiu foi sagrado. Naquele momento, todos na sala entenderam. Aquela não era uma criança sendo influenciada ou manipulada. Era uma criança traumatizada, que finalmente encontrou voz para expressar o que seu coração sempre soube. Quem realmente a amava. O juiz limpou a garganta, claramente comovido. Vou tomar uma decisão imediata neste caso. A custódia permanece inteiramente com a mãe, Márcia.
O pedido dos requerentes é negado em sua totalidade e eles estão proibidos de contato com a menor até que ela complete 18 anos, exceto se ela mesma requerer esse contato no futuro. Antônia gritou. Isso é absurdo. Ela é minha neta. Ela é uma criança traumatizada que demonstrou claramente que a presença dos senhores a prejudica. O juiz respondeu com firmeza. E vou acrescentar que se recebermos qualquer relatório de assédio, tentativa de contato ou qualquer outra interferência, tomarei medidas mais severas. Está encerrada. O martelo bateu e Márcia desabou. Leonardo a segurou com um braço, Júlia ainda segura com o outro. Os três ali, abraçados no meio da sala do tribunal, chorando de alívio, formavam uma imagem perfeita de uma família que não foi feita pelo sangue, mas pela escolha. Do lado de fora do tribunal, enquanto Antônia e Roberto iam embora furiosos fazendo ameaças vazias que todos ignoraram, Leonardo se ajoelhou na frente de Júlia. Você foi tão corajosa hoje, ele disse, sua voz cheia de orgulho e amor. Tão corajosa. Júlia sorriu, um sorriso grande, verdadeiro, luminoso, e disse com mais clareza dessa vez, Papai Léo. Leonardo olhou para Márcia, que assentiu através das lágrimas. Ele pegou Júlia no colo e a abraçou como se ela fosse sua filha de verdade, porque no fundo, onde realmente importava, ela era. Os meses seguintes foram de cura e construção. Leonardo manteve sua palavra. 3 meses após a audiência, em uma cerimônia íntima no jardim de sua casa com vista para o mar, ele e Márcia se casaram. Júlia foi a daminha, usando um vestido branco com detalhes lilás e carregando uma cesta de pétalas que ela jogava com alegria genuína. A pequena cerimônia reuniu apenas as pessoas mais importantes. Doutora Carolina, Doutor Henrique, Paula, a secretária que havia se tornado amiga querida, e alguns colegas de trabalho de Leonardo, que assistiram surpresos ao ver o chefe frio e distante sorrir tão abertamente. Eu, Leonardo Ferreira, ele disse quando chegou a hora dos votos, segurando as mãos de Márcia enquanto Júlia ficava entre eles. Prometo amar e proteger você e Júlia. Prometo ser o pai que ela precisa e o marido que você merece. Prometo honrar a memória de Fernando, não tentando substituí-lo, mas continuando o amor que ele começou. E prometo que todos os dias vou acordar grato por Júlia ter me escolhido naquele primeiro dia, porque sem isso eu nunca teria encontrado vocês. Márcia mal conseguiu falar seus votos através das lágrimas, mas quando conseguiu, suas palavras foram simples e perfeitas. Eu prometo amar você com todo o meu coração reconstruído. Prometo honrar Daniela e Mateus, permitindo que você ame Júlia sem culpa. E prometo que vamos construir uma família que seria orgulho para aqueles que perdemos. O beijo foi testemunhado por Júlia, que bateu palminhas e disse claramente, papai e mamãe. Aquelas 2 palavras vindas da criança que não falara por tanto tempo foram o maior presente que Leonardo poderia receber. Eles se mudaram para uma casa nova. Não a cobertura luxuosa onde Leonardo morava sozinho há anos, mas uma casa de verdade, com quintal onde Júlia pudesse brincar. Uma casa com jardim onde Márcia plantou rosas, com uma varanda onde tomavam café juntos todas as manhãs e com um quarto decorado especialmente para Júlia, todo em lilás e branco como ela sonhara. Mas o mais importante, uma casa com fotos. Fotos de Mateus e Daniela tinham seu lugar de honra na estante, ao lado de fotos de Fernando. Não eram memórias escondidas, mas celebradas. Júlia cresceria sabendo que havia 2 homens que a amavam antes de Leonardo. O pai que ela mal lembrava, mas que dera a vida por estranhos, e Mateus, o irmão mais velho do coração que ela nunca conheceu, mas que de alguma forma a guiara até seu novo pai. Márcia, que antes limpava escritórios para sobreviver, agora gerenciava uma fundação que Leonardo criara especificamente para ela. Instituto Recomeçar para Famílias de Vítimas de Violência. A fundação oferecia suporte financeiro, psicológico e legal para famílias que perderam entes queridos em crimes violentos, especialmente aquelas com crianças traumatizadas. Você viveu isso, Leonardo dissera quando propôs a ideia. Você sabe o que essas famílias precisam melhor do que qualquer especialista. Transforme sua dor em propósito. E Márcia fez exatamente isso. Em 1 ano,
A fundação já havia ajudado mais de 60 famílias, proporcionando terapia gratuita para crianças traumatizadas e suporte legal para mães viúvas lutando por estabilidade. Júlia, agora com 4 anos e falando normalmente, embora ainda ficasse quieta perto de estranhos, frequentava uma escola onde era amada por professores e colegas. Ela ainda ia à terapia uma vez por semana com a doutora Carolina, não mais por necessidade urgente, mas como manutenção e para garantir que continuasse processando seus traumas de forma saudável. Uma tarde, quase 1 ano após o casamento, algo mágico aconteceu. Márcia estava no jardim regando as rosas quando sentiu uma onda de náusea. Seu coração acelerou. Ela conhecia aquela sensação, conhecia muito bem. O teste de gravidez confirmou alguns dias depois. Ela estava grávida. A revelação para Leonardo foi cuidadosamente planejada. Durante o jantar, com Júlia sentada entre eles como sempre, Márcia colocou um embrulho pequeno na frente de Leonardo. "O que é isso?" ele perguntou sorrindo curioso. "Abre." Dentro havia um minúsculo macacão de bebê branco com bordado, feito com amor, esperado com alegria. Leonardo olhou do macacão para Márcia, seus olhos se enchendo de lágrimas. Nós vamos ter um bebê", Márcia completou, também chorando e sorrindo ao mesmo tempo. "Vamos ter um bebê." Júlia, que estava começando a entender essas coisas, gritou animada. "Um irmãozinho? Vou ter um irmãozinho como o Mateus?" A menção a Mateus poderia ter sido dolorosa, mas não foi. Foi perfeita. Porque Mateus nunca fora esquecido, apenas honrado ao permitir que nova vida florescesse. Leonardo se levantou, rodeou a mesa e puxou Márcia e Júlia para um abraço. "Obrigado", ele sussurrou. "Obrigado por me dar uma segunda chance de ser pai. Por me mostrar que eu não falhei com Mateus, apenas que meu tempo com ele foi curto demais. Mas agora..." Ele colocou a mão no ventre ainda plano de Márcia. "Agora posso honrá-lo sendo o melhor pai possível." A gravidez foi tranquila, cheia de alegria e expectativa. Júlia ajudava a decorar o quarto do bebê, escolhendo bichinhos de pelúcia e cortinas. Ela conversava com a barriga de Márcia todas as noites, contando histórias sobre seu dia, prometendo que seria a melhor irmã mais velha do mundo. Em uma dessas noites, quando Márcia estava grávida de 7 meses, Júlia disse algo que partiu e curou corações simultaneamente. "Mamãe, eu sonhei com papai Fernando e com Mateus ontem." Leonardo e Márcia trocaram olhares. Eles sempre haviam sido honestos com Júlia sobre Fernando, mostrando fotos, contando histórias. E também haviam incluído Mateus, para que ela crescesse sabendo que fazia parte de 2 histórias de amor. "Mesmo? E o que eles fizeram no sonho?" Márcia perguntou suavemente. "Eles estavam brincando juntos. E o Mateus me disse que ficava feliz que o papai Léo cuidasse de mim agora, porque ele não podia mais. E o papai Fernando disse que também ficava feliz, e que ia cuidar do Mateus lá no céu, enquanto o papai Léo cuida de mim aqui." Leonardo saiu da sala rapidamente, mas eles podiam ouvir os soluços silenciosos. Márcia o encontrou no quarto de Mateus. Ele havia mantido um quarto cheio das coisas do menino na casa nova, sentado no chão, segurando uma foto. "Eu finalmente entendi", ele disse quando Márcia se sentou ao seu lado. "Mateus não foi tirado de mim como punição. Ele foi um presente curto, mas intenso, que me ensinou como amar. E agora ele me deu permissão através dos sonhos de Júlia para amar novamente sem culpa." Eles ficaram ali, no quarto silencioso cheio de memórias, e juntos fizeram as pazes com o passado. O bebê nasceu em uma manhã de primavera. Um menino saudável e perfeito, com os olhos de Leonardo e o nariz de Márcia. Eles o chamaram de Mateus Fernando. Mateus em homenagem ao filho que Leonardo perdeu. Fernando em homenagem ao marido que Márcia amou. "Não estamos tentando substituí-los", Leonardo explicou quando algumas pessoas questionaram os nomes. "Estamos honrando-os. Estamos dizendo que o amor deles continua, transformado, mas vivo." Júlia, agora com 5 anos, assumiu seu papel de irmã mais velha com seriedade adorável. Ela ajudava a trocar fraldas, cantava para o irmãozinho quando ele chorava e constantemente explicava a ele sobre seus 2 anjos da guarda especiais no céu. A fundação de Márcia cresceu. Em 3 anos tinha sedes em 5 estados, ajudando centenas de famílias.
Márcia frequentemente dava palestras, compartilhando sua história, mostrando que era possível reconstruir depois da tragédia. As pessoas me perguntam como superei. Ela disse em uma palestra particularmente emocionante. E a verdade é que não superei. Você não supera a perda de alguém que amou. Fernando é parte de mim para sempre, parte da Júlia, parte de quem nós somos. Mas aprendi que posso carregar essa dor e ainda assim viver plenamente. Aprendi que meu coração é grande o suficiente para amar o que perdi e o que encontrei. E aprendi, através de uma criança traumatizada que escolheu um estranho para abraçar, que às vezes a cura vem dos lugares mais inesperados. Leonardo também mudou completamente. O empresário frio e impiedoso desapareceu. Ele continuou sendo bem-sucedido, mas agora seus funcionários o viam diferente. Ele implementou políticas de licença parental generosas, programas de apoio psicológico para funcionários que passassem por perdas, e até criou uma creche na empresa para que pais solteiros pudessem trabalhar sem se preocupar. Eu estava destruído, ele admitiu em uma entrevista rara para uma revista de negócios. Eu transformei minha dor em sucesso empresarial, mas pagava o preço de não viver realmente. E então, uma criança de 3 anos que não falava me abraçou e tudo mudou. Ela me mostrou que eu ainda era capaz de sentir, de amar, de ser pai, e isso me salvou. Uma noite, 5 anos após aquele primeiro abraço no escritório, a família inteira estava reunida no jardim de casa. Júlia, agora com 8 anos, estava empurrando seu irmão Matheus Fernando, de 3 anos, no balanço. Márcia, grávida novamente, desta vez de uma menina que decidiram chamar Daniela, estava sentada ao lado de Leonardo na varanda. Você já imaginou naquele primeiro dia, quando Júlia me abraçou, que chegaríamos aqui? Leonardo perguntou, a mão descansando no ventre arredondado de Márcia. Não, Márcia admitiu. Naquele dia eu só queria um emprego. Não sonhava que encontraria uma família. Por que você acha que ela me escolheu? Leonardo perguntou a questão que ambos ainda se faziam às vezes. De todas as pessoas, por que Júlia abraçou exatamente eu? Márcia olhou para as crianças brincando, para aquela cena de felicidade doméstica que teria parecido impossível anos atrás. Crianças veem o que adultos escondem. Ela viu além do empresário rico e frio. Viu um pai de luto que precisava de amor tanto quanto ela precisava. Viu uma alma tão quebrada quanto a dela, mas que ainda tinha capacidade de cuidar, de proteger, de amar. Ela me salvou. Leonardo disse simplesmente. Vocês duas me salvaram. E você nos salvou, Márcia respondeu. Você salvou Júlia de perder a esperança. Me salvou de perder minha filha e de morrer de tristeza. Você nos deu não apenas segurança financeira, mas algo que nenhum dinheiro pode comprar, uma família. Júlia correu até eles, Matheus Fernando tropeçando atrás dela. Mamãe, papai, Matheus quer ouvir a história de novo. Que história, amor? Márcia perguntou, embora soubesse muito bem qual. A história de como eu escolhi o papai. Júlia se acomodou no colo de Leonardo, que a abraçou com naturalidade de anos de prática. Matheus Fernando subiu no colo de Márcia, embora mal coubesse ao lado do barriga. Era uma vez, Leonardo começou, sua voz de narrador saindo naturalmente agora. Uma menininha muito especial que não conseguia falar. Ela estava muito triste porque tinha perdido seu papai. Um dia sua mamãe a levou para conhecer um homem também muito triste, que tinha perdido seu próprio menininho. Júlia continuou a história, como fazia sempre. E aí, eu vi que ele tinha o mesmo olho triste que eu. Então dei um abraço nele. E sabe o que aconteceu? O quê? Matheus Fernando perguntou, embora já soubesse a resposta de cor. A tristeza não foi embora, mas ficou menor, porque quando você divide a tristeza com alguém, ela fica mais leve. E quando você compartilha o amor, ele fica maior. Exatamente, Leonardo disse, beijando o topo da cabeça de Júlia. E foi assim que nossa família começou. Não com o final feliz das histórias de princesa, mas com 2 adultos quebrados e uma criança traumatizada que decidiram que era melhor estar juntos do que estar sozinhos em sua dor. Enquanto o sol se punha pintando o céu de laranja e rosa, a família Silva Ferreira, Márcia tinha insistido em manter os 2 sobrenomes, honrando tanto Fernando quanto Leonardo, se abraçou no jardim de casa. Não eram uma família perfeita. Júlia ainda tinha pesadelos às vezes. Leonardo ainda visitava o túmulo de Daniela e Matheus todo mês.
Márcia ainda chorava no aniversário de morte de Fernando. Mas eles eram uma família verdadeira, construída não sobre a ausência de dor, mas sobre a decisão consciente de curar juntos. E tudo havia começado com o abraço inexplicável de uma criança traumatizada em um homem quebrado, provando que, às vezes, os milagres não vêm em forma de mágica, mas na forma de duas almas feridas, reconhecendo uma a outra e escolhendo, apesar de todo medo, caminhar juntas em direção à cura. E você, querido amigo que acompanhou essa jornada até aqui, já viveu um momento onde o abraço de alguém, mesmo que um estranho, transformou completamente sua vida? Ou você foi aquela pessoa que abraçou alguém que precisava desesperadamente? Conta aqui nos comentários, eu leio cada um deles. Se essa história te emocionou, te fez refletir sobre segundas chances e sobre como a dor compartilhada pode ser transformada em cura, compartilha com alguém que precisa ouvir que recomeços são possíveis. Se inscreve no canal para mais histórias que tocam a alma e nos lembram que, mesmo depois da maior escuridão, sempre há esperança para quem escolhe abrir o coração novamente. A gente se vê na próxima história.